E já pelos lados do Atlético, ontem nós trouxemos a informação, né, do ISEP que está indo para Portugal, que é um movimento curioso no mínimo, né, de ser muito jovem, de ser bom de bola, mas do clube abrir mão, aí deve ter alguma coisa extra que a gente tá indo em definitivo, HG? Não, ele está indo por empréstimo. Tá. Com passe fixado? Me parece que com passe fixado. Então, o ISEP indo embora, a informação que eu recebi é de que, de fato, Igor Gomes e Scarpa estariam de saída. Aí ontem, quando eu dei a informação, eu já acrescentei que daqui a pouco o Scarpa vai para os stories e não deu outra, ele foi mesmo para os stories, e aí se manifestou lá e tal. O Scarpa tá fazendo. O Scarpa tá mais ativo nos stories do que dentro de campo, né? Mas aqui, tá na dele, né? Tá na dele. O Atlético que se vira para resolver. Exatamente. A informação o Atlético quer negociá-lo, tem clube interessado. Agora, que eu sempre falei com o Valu brigava comigo. Fala, se o jogador não quiser, irmão, não adianta. Fica. Tipo assim, o Santos quer, o Atlético quer que o Santos queira, o Atlético quer liberar. Acabamos de usar um exemplo. Quanto tempo durou essa estadia do Wallace excessiva no Cruzeiro? Muito tempo. E a gente ficava, resolve. A gente tá chegando em julho agora, que vai ser resolvida essa parada. Então, é compreensível esses movimentos. E é exatamente isso. Quando o jogador... Não, eu tô de boa aqui. Vou fazer o quê? Eu vou obrigá-lo a sair daqui? Então é um pouco mais complexo. Mas eu vejo também esse movimento do Atlético como um movimento, André, necessário. O que o Scarpa não vem entregando em campo tá escancarado, né? E a situação dele de, em alguns jogos, ele ficar no banco e ser preterido por outros que estão ali, que normalmente a gente olhava e falava assim, em qualidade técnica, o Scarpa não pode ser nem reserva desse time do Atlético. Porém, quando ele entra, ele não demonstra isso. Muito pelo contrário, ele demonstra ações de extremo escárnio. Ele a profissão. A derrota lá foi... É um negócio assim... Foi uma entrada irritante dele. Sim, contra o Juventude também, o jogo que o Atlético toma um empate, 2-2, ele parecia assistir o que estava acontecendo. Sim. Então, esses tipos de movimentos, se o torcedor, se os jornalistas que estão a quilômetros daqueles movimentos ali, percebem, quem está também no clube, no dia a dia do clube, também vão percebendo. Então, o Igor Gomes já é algo que vem sendo sinalizado. HG, tem 3 meses que você falou a respeito disso? Everton, tem uns 3 meses que você falou a respeito do Igor Gomes. Tem. Uns 3 meses. 2 para 3. De 2 para 3 meses. Então tá escancarado a questão do Igor Gomes dentro do Atlético. Acho que é muito difícil a permanência dele. E o Santos seria o destino. E o Scarpa é por causa de tudo que vem acontecendo nesse acumuladão, André. Eu acho assim, o time, a diretoria, e aí isso vale para Atlético, Cruzeiro e para qualquer time, eu acho que você tem que saber identificar o prejuízo o quanto antes. Porque aí, por mais que você, ainda assim, numa negociação, provavelmente vai sair no prejuízo, você vai diminuir no médio, no longo prazo, a perda que você teria, né? Então, a questão do Scarpa ele justifica o valor que ele recebe por mês, os custos que ele gera para o Atlético? Eu acredito que não. Então, assim, se o Atlético conseguir fazer alguma composição aí, às vezes usar como moeda de troca ou emprestar o jogador, às vezes conseguindo aí se livrar de pelo menos parte do salário, acho que é interessante sim. E no caso do ISEP, eu já acho que é uma questão um pouco diferente. Aí eu acho que eu espero que parta de uma avaliação e se está entendido que aquele jogador não vai ter muitas chances de rodar, aí eu acho que é interessante. Esse cara ir para outros mercados. O mercado português é um mercado interessante porque é uma liga que está na Europa, mas tem muitos times pequenos, né? E aí esses jogadores jogam com frequência. Se mostram mais, né? Às vezes o cara vai lá, estoura e um time contrata. Pode acontecer e já aconteceu algumas vezes. Eu acho pior nesse caso do Scarpa, e pode ainda continuar fazendo um paralelo com o Wallace, não é nem quando o cara não joga o valor da aposta, mas é quando o cara não consegue nem ser útil mais, em algum nível, né? Se o Wallace fosse um cara que, ele ajuda, mas ele tá longe de ser aquilo que o Cruzeiro contratou. Tá, mas ele ia estar ajudando. O Scarpa,
né, que para mim teve o melhor ano exatamente em 2024. Ah, mas ele ainda ajuda. O último recorte do Scarpa foi aquela reta final do Atlético chegando, mesmo que de forma hesitante, ele teve ali assistências importantes naquela campanha da Copa Sul-Americana de 2025, do ano passado. Então, mas cara, realmente ele entrou num ponto assim de não conseguir ser útil, mas eu me preocupo muito com o Atlético com relação a saídas e não chegadas, sabe? Daqui a pouco e aí alguns jovens que poderiam compor, tipo o Zep, era um cara que poderia sim ter rodado nesse cenário antes da Copa do Mundo, porque o Reinier, Scarpa, Igor Gomes, aquilo que a gente debateu aqui tantas vezes, né? Alguns experientes chegaram num nível tão abaixo que qualquer um da base, e eu não sou a favor de tacar a base de qualquer forma no campo, mas tem um ponto que chega que você fala assim, cara, é como se o técnico ganhasse um bônus, uma licença especial. Olha, pode colocar a base, porque você tem 3, 4 jogadores aí que produzem num nível tão abaixo, a ponto da torcida saber que eles vão entrar em campo, não vão contribuir, que se o moleque da base errar, fizer mais ou menos o mesmo que eles, não vamos vaiar, vamos ter uma paciência que comumente, não somente o torcedor do Atlético, tá, gente? Todos os torcedores comumente têm um pouco menos de paciência, assim, com os garotos, mas tem um asterisco, ele chegou, o Domingues teve a exceção da regra, e não aproveitou essa exceção da regra em alguns jogos ali antes da parada para a Copa do Mundo. Ô, Valor, tem uma turma, né, do Atlético que você pode chamar de Legião da Má Vontade. Existia né? A Legião da Boa Vontade. No Atlético tem a Legião da Má Vontade, que é o Igor Gomes, o Dudu, o Scarpa. O líder da Legião da Má Vontade é o Reinier. Reinier é o líder da Legião da Má Vontade. Se o Atlético se movimentar, tinha que tirar esses caras mesmo. Vaza. É porque o que a gente vê deles em campo é uma não entrega. É uma má vontade. Então o torcedor atleticano tá de saco cheio dessa turminha e realmente o melhor movimento pro Atlético é tentar, vazar com esses caras. Mas tem que vir gente, né? Tem, mas já tem que vir gente há muito tempo. Não, sim. O Atlético... O superchat está... Alô, Nath Fiuza, bom dia! Pra você que tá ligado com a gente no Tiro de Meta desta terça-feira, jogadores do Galo se reapresentaram, Nath, nesta segunda tarde na Cidade do Galo e hoje trabalham em 2 períodos. A segunda-feira foi de exames fisiológicos e médicos para os jogadores e hoje começa efetivamente o trabalho do Barba Domingos com sua comissão e jogadores do Atlético. A novidade ficou por conta do Léo Duarte, que realizou exames e deve ser anunciado oficialmente pelo Atlético já, quem sabe, hoje ou nos próximos dias. E também tem outra novidade. Izep, jogador, está sendo emprestado para o futebol português por uma temporada com os direitos fixados. Caso a equipe portuguesa, que ainda não foi revelado o nome, queira ficar com o jogador, já sabe o que terá que pagar, exercer o direito de compra no final deste contrato. Nath, para fechar, daquele projeto do Cissé, que tá aí muito bem no Atlético, estão chegando mais 2 jogadores. Galo recebeu ontem o Raji Gafar, que é presidente deste projeto, tá trazendo aí mais 2 nigerianos, um já tem contrato com o Atlético, o outro ainda não, mas a tendência é que o Galo consiga também firmar contrato e possa então, quem sabe, revelar mais 2 africanos aqui no Galo. Tá certo, Nath? Abraço pra você. Fim de férias e todo mundo se reapresentando na Cidade do Galo. Não é isso, Paulo Azeredo? Fala, Romano, um abraço pra você que tá ligado com a gente no apito final dessa segunda-feira. Vini Andrade, turma toda aqui da Itatiaia, sempre sintonizada com a gente. Vamos chegar pra falar do Galo que voltou às atividades, graças a Deus, né? Depois de 20 dias de férias, o Atlético voltando aos trabalhos na Cidade do Galo. Hoje foram mais exames, né? Exames médicos e amanhã já começa efetivamente o Barba com a sua comissão a preparar o time nesta intertemporada para o retorno. Agora já anunciado, né? Pela CBF, no dia 21 de julho, hein? Não mais dia 22, que era a data base. Dia 21 é uma terça-feira, Galo e Bahia na Arena
MRV, Romano. Bom, e o Atlético teve uma novidade neste retorno, que foi Léo Duarte, realizou exames e deve ser confirmado aí nas próximas horas, próximos dias, como realmente reforço do Atlético, assinando contrato com o clube, o Léo Duarte, e divulgou também uma saída. E eu vou falar dela daqui a pouquinho, porque agora eu quero falar pra você da minha parceria aqui com você no apito final da Itatiaia. Você quer ganhar 15% de desconto todos os meses na sua conta de luz e uma camisa exclusiva para torcer para o Brasil quarta-feira contra a Escócia? Então você vai entrar agora nesse site que eu vou passar para você. É o metaenergia.com.br/apito final. É isso mesmo, metaenergia.com.br/apito final. Vai fazer o seu cadastro, 2 minutinhos, coisa rápida. Fez o cadastro, pronto, ganhou. Não é sorteio não. Ganhou a camisa e ganhou também mais 15% todos os meses na sua conta de luz. É energia limpa, renovável pra você e com desconto. Vai perder essa? É claro que não. Ó, a saída do Atlético, Romano. Izep, jovem Izep, está de saída de partida para o futebol português. Ainda não sabemos qual clube o Izep vai jogar. Empréstimo de uma temporada. No final do contrato, tem um valor já fixado para a compra. Se exercer a compra, o time português fica com o jogador. O Atlético, então, liberando o Izep para atuar no futebol português. Achou uma boa, Romano? Eu vou transferir, melhor dizendo, essa pergunta pro Vinícius. Se foi uma boa esse empréstimo, ou é uma boa esse empréstimo do ICEP pro futebol português. O Romano, eu até acho que ele deveria ter tido mais oportunidades, especialmente nessa reta final de primeira parte da temporada, porque o Atlético não estava contando com Scarpa, Igor Gomes já não faz parte dos planos, e aí ficava com um banco ali que tinha jogadores que nem podiam entrar. Então acho que os meninos poderiam ter tido mais oportunidades, inclusive o Izep. Mas como ele não está nos planos do Eduardo Domingues, não faz sentido também ficar segurando o jogador aqui. Eu falei isso aqui outro dia e se aplica para esse caso. O jogador só vai evoluir se ele estiver jogando. E a vitrine do cara, de qualquer atleta, é o campo de futebol. Então tomara que ele possa jogar. Nesse caso é bom pro Atlético, é bom pro Izep e pro clube que ele tá chegando também, que pode receber um bom jogador, né? O Izep é uma das grandes promessas da base do Atlético e a gente não sabe se ele vai vingar ou não, mas que ele tenha sorte e muito sucesso. E tem um outro problema também, né? E aí é um problema mesmo. A gente não pode mais assistir treinamentos. A gente não sabe como é que o jogador está respondendo aos treinos no dia a dia, né? O treinador é que tá ali e percebe, né? Exatamente, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia completamente diferente do que tá sendo a realidade. Verdade. Às vezes a gente tá pedindo aqui, Izep tem que jogar. Não sei se é o caso, mas vai que ele tá treinando mal, vai que ele não tá conseguindo corresponder ali ao que tá sendo exigido nos treinamentos. Então o treinador, ele tem muito mais material, né? Muito mais do que a gente. A gente fica com a nossa análise com base no que a gente já viu nas partidas. E Izep me parece um cara muito bom, tecnicamente, pelo pouco que ele mostrou no profissional, na base, aí sim ele se destacou muito mais. Mas como não vai ter espaço aqui, Romano, não faz sentido também ficar segurando o atleta. É verdade. Agora, o Paulo Azeredo, já que estamos falando de base, o descobridor do Cissé esteve na Cidade do Galo, como é que é isso aí? É isso mesmo, Romano. O Atlético recebeu hoje em suas instalações da base, matéria que está no portal da Itatiaia, itatiaesport.com.br, o presidente da entidade de futebol de Lagos, na África, que revelou o Cissé. O nome dele? Raji Gafar. Foi recebido pelo departamento de base do Atlético e ele trouxe, ou melhor, não trouxe ainda, mas está negociando mais 2 atletas para jogarem na base do Atlético, 2 nigerianos. O primeiro dele é o Taiwo Mamun, jogador do 36 Lion FC, que já assinou com o Galo. Esse é um jogador que tem contrato e chega em setembro aqui nas instalações do Atlético para tentar a sua carreira no Galo. O outro jogador é o Abbas Olasunkami. Esse é de outro clube, do Beyond Limits FC. E esse não tem vínculo ainda acertado com o Atlético não, tá, Romano? Há um interesse por parte do Galo com esse jogador, mas nada de concreto ainda no quesito contratual. Portanto, o Galo tentando aí mais 2 jogadores nesse projeto que deu certo, né? Cissé é uma realidade hoje no Atlético e joga muita bola. Romano,
Se jogarem 50% do que joga o Cissé, já vai dar certo, tenho certeza, porque o Mamad Cissé joga muita bola e dará ainda muitas alegrias à torcida atleticana. Concorda comigo, Romano? Tava demorando. O Atlético estava demorando. Aliás, o Atlético não. A Europa já buscava no continente africano, ó, há muito tempo. Parece que só agora que os caras, dá pra buscar jogador na África. E acabar com esse estigma também, né? De que no continente africano os jogadores são fortes, né? Fisicamente, mas falta técnica. Poxa, a gente tem visto muito jogador bom saindo da África e o Cissé que o Atlético buscou é um desses atletas que, lógico, vai evoluir, mas já é uma grata surpresa. Então, tem que sair na frente mesmo, buscando nesses mercados jogadores que vão poder render bastante com a camisa do Galo. É isso aí. Olha só. Nós tivemos a CBF liberando a tabela detalhada da Copa do Brasil, das oitavas de final e também da retomada do Campeonato Brasileiro, hein? O Atlético vai enfrentar o Juventude na oitava de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo dia 1º de agosto, 7h30 da noite na Arena MRV. O jogo de volta dia 4 de agosto, também 7h30 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E pelo Campeonato Brasileiro, na retomada, o Atlético fecha o primeiro turno, dia 27 de julho, 7h30 da noite, recebendo o Bahia na Arena MRV. Depois vai enfrentar, na abertura do retorno, no dia 25, um sábado, um domingo, dia 26, 7h30, enfrenta o Palmeiras lá em São Paulo. E tem um jogo do Atlético sem definição. 21ª rodada, jogo contra o Bragantino na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro, justamente por conta da Copa Sul-Americana. Porque o Bragantino pode ser, inclusive, adversário do Atlético na Copa Sul-Americana. Então, por isso, tem esse hiato aí na tabela, ainda não definido o dia desta partida.